Imagine acordar amanhã e descobrir que o Brasil não é um único país, que o Nordeste é uma república independente, que o Sul é outra nação, que o centro político nunca saiu do litoral. Isso pode parecer improvável hoje, mas houve momentos reais em que o território brasileiro esteve à beira da fragmentação, diferente da América Espanhola, que se dividiu em vários países após a independência. O Brasil permaneceu territorialmente unido, mas essa unidade não foi automática. Ela foi disputada, foi reprimida, foi negociada, foi construída sob tensão. Hoje você vai entender 3 momentos históricos em que o Brasil quase deixou de existir como conhecemos e perceber que a unidade nacional foi, em muitos momentos, uma linha extremamente fina, contexto pós-independência 1822. O Brasil se torna independente sob liderança de Dom Pedro I. A ruptura com Portugal não foi uma revolução popular ampla, foi uma separação conduzida pela elite, mantendo a estrutura monárquica e centralização política. Em 1824, o imperador impõe uma constituição que fortalecia o poder central, especialmente por meio do chamado poder moderador, que dava ao imperador autoridade sobre os demais poderes. No papel, o Brasil era independente. Na prática, muitas províncias sentiam que apenas trocaram Lisboa pelo Rio de Janeiro. O Nordeste, em ebulição Pernambuco, já tinha tradição de rebeliões, como a Revolução de 1817. Ali havia forte presença de ideias republicanas e federalistas. Quando a Constitui, o de 1824 foi imposta sem ampla participação provincial, líderes pernambucanos reagiram. Surge então a Confederação do Equador. A proposta radical objetivo não era reforma, era separação. As províncias do Nordeste formariam uma república independente, inspirada nos modelos dos Estados Unidos e da França revolucionária. Não era um movimento improvisado habeas jornais, intelectuais e articulação política. Entre os líderes estava Frei Caneca, menos religioso, intelectual e defensor do republicanismo. O confrontou o Império, reagiu com rapidez e força. Navios de guerra bloquearam Recife, tropas foram enviadas, houve resistência armada, mas o movimento não conseguiu apoio militar suficiente. Províncias que inicialmente simpatizavam, recuaram diante da ameaça imperial. Aquedal o movimento foi derrotado. Frei Caneca foi condenado à morte. Ele acabou, fuzilado. Consequências históricas. E essa revolta tivesse obtido êxito, o Nordeste poderia ter se tornado uma república independente. Isso teria incentivado outras regiões a fazer o mesmo. O Brasil poderia ter seguido o caminho da fragmentação latino-americana. A unidade territorial começou ali a ser imposta menos pela força. Em 1824, o Nordeste tentou se separar do Brasil e criar sua própria república. Brasil em regência. Instabilidade total após a abdicação de Dom Pedro I em 1831. O país entra no período regencial. O herdeiro, Dom Pedro II, ainda era criança. O poder ficou nas mãos de regentes. Foi um dos períodos mais instáveis da história brasileira. Houve revoltas na Bahia Sabinada, no Pará Cabanagem, no Maranhão Balaiada, mas nenhuma durou tanto quanto a do Sul. A insatisfação econômica no Rio Grande do Sul. Produtores de charque enfrentavam concorrência de produtos importados do Uruguai e da Argentina. Reclamavam dos impostos imperiais, sentiam-se negligenciados pelo governo central. A tensão escalou. A ruptura oficial em 1836. Os rebeldes proclamam a República Rio-Grandense. Isso ocorreu dentro da Guerra dos Farrapos. Não era apenas revolta fiscal, era independência declarada. Bandeira própria, governo próprio, exército próprio, expansão do movimento em 1839. Parte de Santa Catarina declara a República Juliana. O movimento separatista crescia. O Império enfrentava múltiplas revoltas simultâneas. A integridade territorial estava sob ameaça real. Guerra prolongada foram quase 10 anos de combates. Um conflito caro, desgastante e politicamente delicado. O governo imperial percebeu que vencer apenas pela força poderia aprofundar divisões. O acordou em 1845. Foi firmado o Tratado de Poncho Verde, anistia aos revoltosos, incorporação de oficiais, farrapos ao exército imperial, redução de impostos. O Brasil permaneceu unido, mas o Sul já havia sido, de fato, uma república independente. Por quase uma década, os farrapos chegaram a declarar uma república independente que durou quase 10 anos. A ideia antiga, a proposta de interiorizar a capital, não nasceu no século XX. Já estava prevista na Constituição de 1891. A lógica era estratégica: evitar concentração no litoral vulnerável, promover integração territorial, mas por décadas ninguém executou a ideia. O projeto de Jequitinhonha, década de 1950.
O presidente Juscelino Kubitschek assume com o plano 50 anos em 5, modernizar rapidamente o país. Entre as metas, construir uma nova capital no Planalto Central. O risco político Brasília. Era considerado um projeto temerário, alto custo, logística complexa, infraestrutura inexistente. Se falhasse, poderia gerar colapso político e econômico. A construção 1956. Começam as obras. Arquitetura assinada por Oscar Niemeyer. Plano urbanístico de Lúcio Costa. Operários vindos de várias regiões. Os candangos, em apenas 41 meses. A cidade foi inaugurada. A mudança de Eixo em 1960. Brasília, torna-se capital oficial. O centro político sai do litoral e vai para o interior. Decisão ajudou a impulsionar a ocupação e infraestrutura no centro-oeste, mas também gerou endividamento e críticas severas, que poderia ter acontecido. O que se sabe com toda certeza é que a construção no governo Juscelino Kubitschek foi muito cara e muito criticada. Então alguns analistas dizem que, se desse muito errado, poderia gerar instabilidade política. Foi uma aposta nacional de alto risco. Brasília foi construída no meio do cerrado em apenas 41 meses. E quase ninguém acreditava que daria certo. O Brasil não permaneceu unido por acaso. A unidade territorial foi mantida. Pela força militar, pela negócia política, por decisões ousadas, por apostas arriscadas, houve momentos em que a fragmentação parecia provável. E cada um desses episódios deixou marcas profundas na formação do país. A história não é inevitável. Ela é resultado de escolhas. E entender esses momentos nos ajuda a compreender que o Brasil que conhecemos hoje é fruto de crises superadas, não de estabilidade constante.